Olá pessoas, e aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química e hoje a gente vai revisar algumas coisas a respeito do equilíbrio químico, certo? No caso do cálculo da constante de equilíbrio e vamos lembrar aí como é que funciona essas reações reversíveis, certo? No caso, rapidamente, lembrando aqui, né, como que funciona o equilíbrio químico, os reagentes viram produtos e os produtos também viram reagentes. Isso ocorre com a mesma velocidade, ok? O equilíbrio químico é atingido quando as concentrações dos produtos e dos reagentes permanecem constantes. Olha nesse gráfico aqui, ó, trouxe aqui, coloquei aqui para exemplificar, né, na reação aqui de decomposição do SO3 em SO2 mais O2, né, balanceando aqui bem certinho, né, 2SO3, 2SO2, né, nós vemos que a concentração do SO3 vai diminuindo ao longo do tempo, né, mas chega um momento, um instante, em que ela permanece constante, e as concentrações aqui dos produtos vão aumentando ao longo do tempo, e chega um instante que elas permanecem constantes, certo? A partir do momento em que as três curvas permanecem constantes, nós temos o equilíbrio químico, beleza? Quando a gente faz uma razão entre o produto e o reagente, nós estamos calculando a constante de equilíbrio, certo? Se nós dividirmos, se nós fizermos a razão entre a concentração do produto pela concentração do reagente, nós temos o Kc, né, constante de equilíbrio em função da concentração. Se nós fizermos a pressão do produto pela pressão do reagente, aí nós temos o Kp, né, que é a constante de equilíbrio em função da pressão. Mas vale lembrar que usar a pressão normalmente a gente só usa para gases, né? Que são aqueles que é o estado físico que exerce pressão, beleza? Sólidos e líquidos, a pressão que eles exercem é a própria pressão atmosférica, né? 1 atm, né? Que eles ficam fica ali de boa, né? Não exerce pressão nas paredes do recipiente. Bom, sólidos e líquidos puros, você vai colocar o número 1, ok? Então, se você olha lá, o reagente é sólido ou o reagente é líquido, você coloca aqui na concentração dele ou na pressão o número 1, beleza? Caso contrário, você coloca a concentração que você tem lá no gráfico ou que você tem no enunciado. E essa fórmula aqui, deixa ela anotada aí, né? Ela não costuma aparecer muito nos vestibulares, nem no Enem. Mas tudo aquilo que não aparece muito pode surpreender aparecendo uma hora ou outra, né? Então deixa anotada aí essa formulazinha que vai relacionar o Kp com o Kc. A gente consegue transformar Kp em Kc e Kc em Kp usando essa equação. R é a constante dos gases, certo? T é a temperatura, que nós vamos usar a temperatura em Kelvin. E aqui, ó, você vai elevar essa multiplicaçãozinha a uma diferença, ó, o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes, né? Isso observando aqui os coeficientes do balanceamento, né? No caso aqui, ó, para essa reação que eu exemplifiquei, nós temos 3 mols de produto, certo? 2 do SO2 e 1 do O2. E temos 2 mols no reagente. Então ficaria ali 3 menos 2, daria 1, esse expoente para essa equação, tá? Mas daqui a pouco tem um exercício aqui para mostrar para vocês como é que aplica. Bom, o que eu separei aqui, assim, que eu acho que é bem direto. Você vai ter duas possíveis situações lá no Enem ou no vestibular, caso você tenha que calcular a constante de equilíbrio. Ou o sistema já está em equilíbrio, que eu vou chamar de situação 1, é a mais fácil de todas, né? Basta substituir os valores de concentração ou de pressão na equação da constante de equilíbrio. Ou então o sistema ainda não atingiu o equilíbrio, né? Neste caso, nós vamos fazer uma tabelinha com 3 linhas. A primeira linha nós vamos chamar de início da reação. A segunda linha vai ser a linha de quanto reage e quanto forma. E a terceira linha é a linha do equilíbrio, nós vamos chamar essa situação de situação 2. Qual é a mais difícil?
a segunda, né? A situação 2 é mais complicada. A situação 1 é bem tranquila, é bem fácil, é só substituir os valores ali na equação, certo? Então vamos começar com a situação 1, né? Observe aqui, ó, né? A gente tem um gráfico, né? E fala assim, são colocados 8 mols de amônia num recipiente de 5 litros de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se, após algum tempo, este equilíbrio químico. Okay? Então, equilíbrio de decomposição da amônia. Sabendo que a variação do número de mols dos participantes está registrada no gráfico, podemos afirmar que, nestas condições, a constante de equilíbrio Kc é igual a, né, e é isso que nós queremos saber. Certo? Então, nós temos aqui, ó, uma situação onde, se a gente olhar pelo gráfico, nós temos aqui, quando é que eu posso dizer? Vou pegar um, pode ser o vermelho mesmo, né? Mais ou menos aqui, ó, mais ou menos nesse instante de tempo, as concentrações dos produtos e dos reagentes permanecem constantes, né? A partir desse instante de tempo, elas permanecem constantes. Então aqui nós temos já o equilíbrio químico, certo? Vamos ver qual que é o número de mols de cada espécie que permanece ali, né, em equilíbrio. Então, de H2 nós temos 6 mols, ok? Vou baixar o DPI do meu mouse aqui, 6 mols. De amônia nós temos 4 mols. E de N2 nós temos 2 mols. Certo? 2 mols aqui observando pelo gráfico, certo? É claro, né? Eu preciso ter concentração. E concentração, galera, é mol por litro. Então eu vou fazer aqui, ó, vou dividir esse número de mols pelo volume do recipiente, que é 5 litros. Tá? Cuidado com isso, não esqueça, né, de dividir pelo volume, caso você precise fazer isso, né? Caso ainda não esteja em mol por litro, tá? Então vamos lá, pegando o calculador aqui, né, para facilitar um pouco o nosso trabalho. Cadê minha calculadora? Aqui, celular. Vamos lá. Então, 6 dividido por 5, 1,2 mol por litro de hidrogênio. 4 dividido por 5, 0,8 mol por litro de amônia. E 2 dividido por 5, 0,4 mol por litro. Ok? Calculei as concentrações de cada substância no equilíbrio. Agora basta eu escrever aqui a fórmula do Kc. Kc é produto sobre reagente. Então, o produto da minha reação ali é o H2. Os produtos, né? H2 e N2. Observe que eu vou elevar o H2 ao cubo, certo? Por causa do coeficiente aqui, ó. Dividido pelo reagente, que aqui é a amônia, NH3. Observe que eu vou elevar ao quadrado por causa do coeficiente do balanceamento dela. E é só substituir os valores. Então, H2 é 1,2 ao cubo, N2 0,4 e amônia 0,8. Show de bola. Faz as continhas aí. Vamos lá. 1,2 ao cubo vezes 0,4 dividido por 0,8 0,864. Vou fazer de novo. 1,2 ao cubo vezes 0,4 dividido por 0,8. 0,864. Ah, é verdade, que eu esqueci de elevar ao quadrado, né? Aqui, ó, 0,8 ao quadrado. Aí, agora sim. Então, vou apagar aqui. 1,2 ao cubo vezes 0,4 dividido por 0,8 ao quadrado. Aí, agora sim, 1,08 é o Kc, constante de equilíbrio, para essa reação. Certo? Então, bem tranquilo, né? Bem fácil, só cuidado, né? Não dá para esquecer de elevar os números lá, ao quadrado, ao cubo, né? Isso aí influencia no resultado. Se eu quiser, deixa eu voltar aqui, se eu quiser transformar esse Kc em Kp, eu posso aplicar essa equaçãozinha, né,
N dos produtos menos N dos reagentes, né? Visto que eu tenho a temperatura aqui, né, 450 graus Celsius, se eu transformar isso em Kelvin, 723 Kelvin. Né? Então vamos fazer aqui, ó, Kp é igual Kc, 1,08, vezes R, galera, é a constante dos gases, ela vale 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, 723 Kelvin, elevado. Aí eu vejo aqui, ó, quantos mols de produtos eu tenho? 3 mais 1, 4. Menos. Quantos mols de reagentes? 2. Então, 4 menos 2. Portanto, Kp vai ficar igual. Aqui eu vou fazer, né, 1,08, que multiplica 0,082 vezes 723, que dá 59,3, tá? Vírgula 30, eu vou arredondar, né? Elevado ao quadrado. Certo? Então, para finalizar, Kp é igual a 59,30 ao quadrado vezes 1,08, 3.797,81 é o Kp, a constante de equilíbrio, se eu levasse em conta as pressões parciais de cada substância ali da reação. Beleza? Então assim que transforma, né, Kp em Kc e tal, né, deixa essa formulazinha anotada, ela não é muito fácil de lembrar, certo? Aqui eu tenho outra, só que aqui eu tenho as pressões parciais, né? Então aqui eu tenho a reação de dissociação, né? O tetraóxido de dinitrogênio dissocia-se em dióxido de nitrogênio. Então, o N2O4 se transforma em NO2. Né? Os dois são gases. Então, vamos lá. Considerando o equilíbrio a 60 graus, a pressão parcial do N2O4 é 1,4 atm. E a pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8 atm. E nós queremos saber qual é a constante de equilíbrio para essa reação, né? Então, Kp, pressão do produto, que aqui é o NO2 ao quadrado, dividido pela pressão do reagente, que é o N2O4. Faço a substituição, 1,8 ao quadrado, dividido por 1,4. Eu vou ter aqui o resultado dessa minha conta, né, do meu Kp, 1,8 ao quadrado, dividido por 1,4, 2,31 atm, né, no caso, a unidade, é a minha constante de equilíbrio em função da pressão. Não tem segredo, né, é só saber como é que escreve a expressão e substituir os valores, né, na fórmula aqui. Também dá para transformar para Kc, você pode fazer isso aí, né, na hora que você tiver um tempinho. E a situação 2, daí é um pouco mais complicadinha, né, mas eu separei aqui esses exemplos para vocês. No caso aqui, ó, então eu tenho a reação de obtenção do metanol, né, um equilíbrio químico, e nós temos a uma certa temperatura, um recipiente de 2 litros, são introduzidos 4 mols de monóxido de carbono e 4 mols de hidrogênio. Então, quando a pessoa fala assim, são introduzidos, são colocados para reagir, ela está querendo dizer que ainda não está em equilíbrio, né? Você precisa encontrar essa situação. Então, eu vou calcular aqui o que for possível de calcular, né, com os dados que o enunciado me deu. Então, eu tenho 4 mols de monóxido de carbono em um recipiente de 2 litros. Então, eu tenho 2 mol por litro. De hidrogênio, eu tenho 4 mols de hidrogênio em um recipiente de 2 litros também. Então, 2 mol por litro. E o metanol, quando entrar em equilíbrio, vai ter 1 mol em um recipiente de 2 litros. Então, terei meio mol por litro. Tudo bem? Então, o único que está em equilíbrio aqui é o metanol. O resto foi colocado para reagir. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui rapidinho. Ó. Vamos fazer a linha do início, a linha do quanto reage e do quanto forma, e a linha do equilíbrio. Certo? Fazemos essa tabelinha. Dividir ela em 3 linhas.
e vamos deixar um espaço para cada espécie aqui que participa da reação. Lá no início, nós temos 2 mol por litro de CO, 2 mol por litro de H2 e não temos produto, né? O produto é formado ao longo da reação, então normalmente no início aqui é 0 para ele. Na segunda linha, né, do quanto reage, do quanto forma, normalmente a gente não sabe quanto reage e quanto forma, né, das espécies. Então a gente coloca X para todas elas, né, porque vai ser tudo proporcional. Proporcional ao coeficiente do balanceamento. Então, como aqui é 1 CO, 2 H2 e 1 metanol, vai ficar 1x, 2x e 1x, beleza? E lá no equilíbrio, nós vamos ter para o reagente o quanto tinha no início menos o quanto reagiu, 2 menos x. Para o H2, o quanto tinha no início menos o quanto reagiu, 2 menos 2x. E para o metanol, nós vamos ter o que tinha no início mais o quanto formou, então 0 mais x. Beleza? Então assim que você monta essa tabelinha. Eu vou riscar esse 0 mais x, né, porque 0 mais x é o próprio x. Horas. Então, de acordo com a minha tabela, a concentração de metanol no equilíbrio é de x mol por litro. Mas, de acordo com o enunciado, essa concentração é igual a meio mol por litro. Ou seja, o meu x é igual a 0,5. Se eu sei o valor do x, eu consigo calcular as concentrações das outras espécies no equilíbrio, né? Então é só substituir. CO 2 menos x, 2 menos 0,5, dá 1,5 mol por litro. E do H2, 2 menos 2x, 2 vezes meio, né? Que dá 1 mol por litro. Tá aqui, ó. Calculei as concentrações das espécies no equilíbrio e agora eu posso calcular o meu Kc, que vai ser o produto, metanol, dividido pelo reagente, pelos reagentes aqui, né, que são 2, certo? H2 ao quadrado. Então, metanol vale meio, né, que nós calculamos, CO 1,5 e H2 vale 1, só que ao quadrado, né, que vai dar o próprio 1. Então, meio dividido por 1,5, Kc é igual a 0,33. Está aqui, calculado direto, né? Então, essa é a situação mais chata que você pode ter, que você tem que fazer essa tabelinha, né, para encontrar as quantidades aí no equilíbrio, certo? Eu separei esse outro exemplo para você fazer, né? Ele não é muito legal porque é uma reação genérica, né? Então, fica meio travadão assim, mas ele é bem legal assim para você praticar aí esse método. Admita que aqui nós temos um cilindro, um recipiente de 1 litro, né, ou de volume fixo, né, então você vai ter já aqui mol por litro, né, e só fazer a tabelinha e tentar encontrar aí, né, o que tiver que encontrar, né, no exemplo, certo? Daqui a pouco a gente vai se encontrar, né, então vou deixar esse exemplo aqui para a gente resolver daqui a pouquinho, né, enquanto isso você se distrai fazendo esse outro, né, beleza? Esse daqui que tem daí uma porcentagem de dissociação, a gente vê no nosso encontro ao vivo. Então, por enquanto é isso, galera. Daqui a pouco a gente se vê. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!